São 7. Vaidade, humildade e paternidade espiritual. Irmãos, acho que a próxima aula vai ser a aula da nossa gincana. Então nós já vamos começar a treinar agora, vamos começar a afiar as espadas. Aleluia. Então se prepara aí para navegar na palavra do Senhor, nos versículos bíblicos aí. Né? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos de texto base bíblico, que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 21. Amém? Vamos estar lendo aí, quem achou puder ler no nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 21. Fala sobre os apóstolos de Cristo. 1 Coríntios 4, versículo 6 ao 21. Os coríntios e os apóstolos. Eu vou ler o primeiro versículo, assim os irmãos leiam os seguintes. Ora, irmãos, aplicai essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais e a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Versículo 7. Versículo 8. E sem nós reinais, e provera Deus reinasse para que também nós reinaremos convosco. 9. Pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Versículo 10. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Está presente, nós sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. 12. Afadigamos-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Versículo 13. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 15, né? Ainda 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Versículo 15. Que ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Próximo. Esperta, igreja, vamos ler. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, porque por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. E se o Senhor quiser, então conhecereis não as palavras do que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que quereis? Irei até convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Amém. Então Aleluia. Até o 21, né? Então, esse texto base bíblico, ele demonstra que em Coríntios
né, tinha vaidade, na igreja de Corinto tinha vaidade, a humildade também dos apóstolos, a falta de humildade, né, de alguns irmãos, né, e a paternidade espiritual. Então, não era só pelo fato dos apóstolos serem apóstolos que eles se colocavam como maiorais entre os outros irmãos, né? Eles tinham também a humildade, tinha autoridade de apóstolos, né? Mas isso não chegava ao coração deles a ensoberbecer, né? Porque eles passavam lutas, passavam provações, passavam fome, açoites, humilhações, né? Então, hoje em dia, as pessoas pensam que ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono é estar no top do top, é nada. É você servir, né? É você ser servo de Cristo, ser humilde, né? Servir as pessoas. Porque hoje nós vemos um evangelho pregado de soberba, status, né? E hoje nós estamos aqui para aprender que o nosso apostolado espiritual não é status, é servir ao Senhor com humildade, né? Ensinar, né, para as outras pessoas o amor de Cristo, né? Que nem tudo é um mar de rosas, que muitas das vezes para fazer a obra, às vezes você faz em açoite espiritual, em pedrada espiritual, muitas lutas, provações, passa enfermidade, né? Passa prova, mas tudo isso é para o crescimento do reino do Senhor, né? Algo que nos faz crescer, que nos faz evoluir como cristão. Então nem tudo, né, é só status, né? Ah, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um pastor, mas, né, o que foi feito e construído para chegar até esse patamar, né, de servir ao Senhor, né, é uma caminhada muito árdua, né, que feita com jejum, com oração, com abnegação, mortificação da carne, né? Então aqui essa lição vai falar disso, de vaidade, humildade e de paternidade espiritual. Texto devocional, Filipenses 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Pode ler. Aleluia. Hoje, se você tem um ministério, é porque foi Deus que te deu. Se você tem algo a fazer dentro da casa do Senhor, porque o Senhor que permitiu. Muitas das vezes as pessoas tratam as outras com ar de superioridade, né? E não é assim que as coisas têm feito. O maior deve cuidar do menor. O mais instruído deve instruir aquele que está com pouca instrução. Incentivá-lo a caminhar na presença do Senhor. Porque ninguém vai ficar para semente, ninguém é insubstituível, né? Uma hora você vai ter que fazer discípulo. Você vai ter que discipular para que outros venham discipular também. Ou seja, hoje eu estou aqui, amanhã vai estar outra pessoa, né? Hoje você está sentado aí, amanhã você pode vir ministrar, né? E assim que é na casa do Senhor. Porque ninguém deve se vangloriar de si mesmo, mas sim ter a humildade, né, de ensinar, né, e passar para frente, passar o bastão, né? É isso que essa lição está falando, é isso que esse versículo está falando. Então hoje tem muitas pessoas que não querem ensinar as outras no meio cristão, né? Ou a gente vê no meio eclesiástico, com medo de perder cargo. Se foi Deus que colocou, né, Deus vai honrar. Né? Se você tem um ministério hoje, você tem, né, uma atividade na casa do Senhor, glorifica a Deus. Né? Ensine outras pessoas a fazer melhor do que você. O meu pai, né, o meu pai de sangue, o Adão, ele, nas poucas palavras que a gente trocava e tinha convivência, ele falou para mim, olha filho, seja melhor que eu. Né? Meu pai gostava de tomar umas cajibrinas, gostava de um cigarro, né? E a gente tinha uma vida, na nossa família, uma vida conturbada, né? Onde o inimigo se andava mesmo. E hoje eu entendo o que ele quis dizer, né? Que naquela vida ali, do jeito dele, ele falou, ó, seja melhor que eu. Então eu dou essa instrução para você hoje, né? Igual eu falo para o meu filho mais velho, seja melhor que seu pai. O dia que você for melhor que eu, aí vou dar um sinal de positivo para você, você está indo bem. E é assim na nossa vida.
faça o seu melhor para Deus, né? Procure se aplicar na palavra do Senhor, porque os dias são maus e a gente tem que fazer o melhor para Jesus e ensinar as outras pessoas a fazerem o melhor também. Versículo-chave. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados, né? Filhos espirituais. Né? A gente vê pela vida do nosso pastor Alves, né? E fala tanto dos filhos espirituais dele, né? Dos seus netos espirituais. Aleluia. A gente também, ao longo da nossa caminhada, além das amizades que a gente faz, né, como irmãos em Cristo Jesus, também nós temos nossos Timóteo, nossos filhos espirituais, a quem há tanta gente que é bem acolhe, né, uma ligação de espírito você tem com a outra pessoa, né, eu mesmo tenho meus filhos espirituais também, a qual a gente tem muito carinho de ensinar, né, de acolher, de passar a experiência, de querer bem, de orar, dobrar os joelhos e orar. Então, esses são nossos filhos espirituais, a qual nós queremos muito bem, né? Nos aconselhamos, não são sangue do nosso sangue, mas é como se fosse, né? Um carinho espiritual, a qual nós acolhemos pelo Espírito Santo de Deus. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você entenderá como é importante não ter um conceito elevado de si mesmo, e será desafiado a ser um pai espiritual e agir com os filhos segundo o exemplo de Paulo. Aleluia. O aluno será capaz de saber, entender como é importante não ter um conceito elevado de si mesmo. A gente fez algo no Ministério Resgate, a gente teve uma reunião aqui, e teve um momento, a gente fez um momento da denúncia. Ah, mas o que é isso, irmão Washington? A gente aprendeu isso num seminário de batalha espiritual. O que acontece? No reino espiritual, se nós formos adentrar uma batalha espiritual, se nós tivermos alguma acusação contra nós e algum pecado que nós estivermos cometendo, um exemplo, você vai expulsar o demônio. Você passou a noite vendo pornografia. O demônio vai sair? Não vai, ainda vai jogar na sua cara o seu pecado, certo? É isso aí. Então, nós nos reunimos e começamos a cada um a confessar, a denunciar em nós o nosso erro. Olha, eu denuncio o erro da mentira, eu denuncio o palavrão, aí a gente começa a denunciar. E isso é vergonhoso, isso causa constrangimento. Só que nós estávamos ali numa roda de amigos, na roda de irmãos. Ou seja, isso é uma tática de guerra espiritual, porque nós denunciamos ali os nossos pecados, ali, uns para os outros. A palavra instrui, né, você chegar num amigo íntimo, aquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e confessar o seu pecado. Por quê? A confissão do pecado tira a culpa. A confissão do pecado tira o peso da condenação dos seus ombros. E você se torna livre. Você se torna o quê? Uma pessoa irrepreensível. Então, quando você adentrar o campo de batalha espiritual, você vai ser uma pessoa irrepreensível. Não vai ter acusação que o inimigo possa fazer para te condenar. E o perdão do pecado traz autoridade espiritual. Traz uma autoridade. Então você tem segurança na autoridade de que você confessou seus pecados, que você teve seus pecados perdoados, e uma vez que você confessa seus pecados, não há condenação sobre ti. Então nós fizemos esse ato. Né? É uma coisa que para mim foi muito impactante. Falando de soberba e de vaidade. Porque uma pessoa que tem vaidade no seu coração, ela não vai fazer isso. Porque o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. E uma vez que você guarda, né, em seu interior o seu erro, o seu pecado e não confessa, ele causa um tumor espiritual. E esse tumor espiritual, ele tira a sua paz, tira a sua autoridade, ele gera o medo, insegurança, instabilidade espiritual.
e você não consegue adentrar o campo de batalha espiritual para lutar suas batalhas espirituais, porque você está se condenando e há uma acusação sobre ti. Então essa é uma estratégia de guerra. Ah, mas eu não vou sair contando meu pecado para todo mundo. É óbvio. Você vai, né, garimpar. Hoje eu te desafio a escolher 3 tipos de amizade. Ah, quais são elas, irmão Washington? O seu carregador de mala espiritual. Ah, mas o que é um carregador de mala espiritual? Aquele que vai carregar suas malas espirituais. Vai chegar e despejar tudo nele. Ah, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo outro, estou passando assim, assado. E no meio da sua caminhada espiritual, ele vai carregar um pouquinho as suas malas com você. Sem contar nada para ninguém. Vai te aconselhar, vai te dar uns puxão de orelha. Isso é que é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não passa a mão em cima do pecado do outro amigo. Ele vai falar aquilo que está errado em você, vai carregar um pouco a sua mala espiritual, o seu peso espiritual que você está passando, para você conseguir passar suas lutas e adversidade. Quer ver um exemplo de amigo espiritual? Eu acho que é Simão Sirineu, não foi? Que carregou a cruz de Jesus, ou estou errado? Jesus não estava precisando de um amigo para carregar a cruz dele? O próprio Senhor Jesus teve um amigo espiritual, isso é bíblico, que carregou um pouco o seu peso, para ele conseguir fazer a sua jornada. Ou seja, então para você fazer a sua jornada espiritual, você precisa de um amigo carregador de mala espiritual. Então eu te desafio a garimpar esse amigo. Então começa a procurar esse amigo, que você pode carregar um pouquinho a sua mala junto com você. Amigos estratégicos. Amigos que compartilham o mesmo pensamento que você. Amigos que vão te ajudar nos seus projetos. São amigos estratégicos. Aquele que pensa igual a você. Timóteo, seu Timóteo. Procura aí o seu Timóteo. É uma estratégia de guerra. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Por mais forte que seja, por mais espiritual que seja, por mais instruído que a pessoa seja, ela não consegue fazer nada sozinha. Tem que ter alguém para ajudar. Você tem que ter um Timóteo para te auxiliar. Moisés, o homem mais manso da terra, teve que ter alguém que falasse por ele. Amém? E o terceiro amigo, o seu amigo íntimo. Aquele amigo, você pode falar o seu pecado mais cabeludo, ele não vai falar nada para ninguém, né? E vai somente falar para o Senhor Jesus e orar pela sua vida. Temos que ter, irmãos. Eu tive a prova disso. Porque no Ministério Resgate, ali teve um momento, esse momento para mim foi libertador. Porque imagina só a imagem que fazem de nós, né? De um modo geral. Um homem de Deus, né? Um exemplo aí de qualquer irmão, né? Um homem de Deus, pregador da palavra, profeta, né? Um homem de oração, um homem pai de família, um homem trabalhador, honesto. Aí você fica sabendo um podrinho dele. Caiu tudo por terra. Como é que fica? Você tem que ter uma pessoa a qual você possa se confessar. Mas eu falo meus pecados para Deus e Deus me perdoa. Amém. Mas tem que ser lançado para fora. Tem que ser expressado isso aí. É bíblico. Então, são estratégias que a gente toma na nossa vida para poder seguir firme espiritualmente. Então, aquele ato que a gente fez ali foi um ato libertador, né? Onde a gente toma um renovo espiritual para poder continuar nossas caminhadas. Isso nos dá autoridade, porque mediante as obras que nós temos que fazer, e qual Paulo está fazendo na igreja de Corinto, né, para adentrar os lares, né, em cada situação que a gente vai encontrar ali, você tem que ter autoridade, você tem que estar irrepreensível, você tem que estar com a sua vida no altar, tem que estar com o jejum em dia, oração, leitura da palavra. Isso não nos torna homens perfeitos, não homem de perfeição, não, mas sim um homem humilde, um homem que vai colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E se o inimigo vier acusar, ele não vai conseguir confrontar e nem prevalecer. Nós vamos ter argumento para rebater e jogar o inimigo por terra no nome de Jesus. Introdução. Os cristãos de Corinto não tinham aprendido a humildade. O apóstolo os confronta com esse problema.
contrastando a vaidade deles com o exemplo de humildade dos apóstolos, e lembrando-os que os coríntios são seus filhos espirituais. Quer ver um exemplo de humildade? Jesus lavando os pés dos discípulos. Um grande exemplo de humildade, né? O Senhor Jesus, como Deus Todo-Poderoso, veio e lavou os pés dos discípulos e deixou um exemplo. Assim como eu estou fazendo, façais vós também. Aleluia. A vaidade dos coríntios, item 1. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 8. Os crentes coríntios eram orgulhosos e vaidosos. A causa das divisões na igreja era basicamente o orgulho. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Cadê os manejadores de Bíblia? Ô, gente, só a irmã Naqué que vai ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. É mais ou menos assim, não, eu sou do Ministério do Som do Tio Henrique, eu não vou participar do Ministério da HCM, porque eu sou do Tio Henrique. Eu sou do Ministério da HCM, eu não vou participar do resgate, porque lá é do irmão Washington, eu não gosto dele, não vou participar lá não. É mais ou menos assim que estava acontecendo na igreja de Corinto, só para dar um exemplo. Então, irmãos, nós temos que praticar aqui na Fazenda Barra, aqui na Tenda Emanuel, nós temos que praticar o espírito da unidade. Ser mais unidos. O que está acontecendo? Cada um com o seu problema, cada um olhando para o seu umbigo. Não pode ser assim. O seu problema tem que ser o meu problema. A sua alegria tem que ser a minha alegria. E assim eu te ajudo a caminhar, assim eu te ajudo, né, nas suas batalhas espirituais e você me fortalece. Quer ver um exemplo? Eu tenho um amigo íntimo. E esse amigo íntimo estava contando os pecados dele para mim. Sabe o que aconteceu? Ele me curou. Houve uma cura espiritual em mim. Ele não sabe, mas ele me curou. Porque a coragem dele de estar contando as suas falhas e os seus erros para mim, isso significa que ele tem confiança em mim. E eu, por sua vez, tenho que ter um caráter firme, um caráter honesto e sincero, temente a Deus, de apresentar para Deus um fortalecimento para ele, de orar em intercessão para que Deus o ajude. É confiança, é um elo de confiança. Então, sem saber, mas ele contou as falhas dele, o pecado e os erros dele. Isso não te causou constrangimento? Não, me causou uma cura espiritual. Quer dizer que se ele é um homem que tem essa dificuldade, quanto mais eu. E devo ainda mais me firmar na presença do Senhor. Ainda mais me esmeirar, né, em oração, em jejum, em mortificar a carne com seus desejos pecaminosos e me colocar diante da presença do Senhor. Isso é que é ter humildade. Isso é que é ter filhos espirituais. Isso é que você ser ter uma paternidade espiritual. Mas eu sou jovem. Mas você tem o seu amigo íntimo. Você tem a sua amizade. Sem saber, você é um pai espiritual. Que está ali ministrando sobre a vida de outra pessoa. E assim sucessivamente, porque nós somos uma família. Se nós quisermos, né, ter sucesso na nossa vida, nas áreas da nossa vida, temos que praticar a nossa paternidade espiritual e cuidar um dos outros. Porque você fazendo a obra, você dando, é que você vai receber. Você ministrando, é que você vai ser ministrado. Aleluia. Então o povo de Coríntios era muito soberbo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. A palavra do Senhor diz que um planta e outro rega. E é Deus que dá o crescimento para todos. Para a obra inteira começa a crescer. Aleluia. Então nós temos que jogar esse espírito de divisão por terra no nome de Jesus e começar a praticar o espírito da unidade. Quando vier um pecador, né, entre aspas, que todos nós somos, de lá de fora aqui para dentro,
Aí a consolidação que vai receber ele. Tudo amor, carinho, abraçar ali. Seja bem-vindo, meu irmão. Você vai ter o melhor culto da sua vida. Aleluia. A mesa de som já vai estar preparada, ungida. Né? O ministério de louvor vai estar ungido. Né? Os intercessores vão estar todos apóstolos ali, recebendo o pecador. O pregador já orou, já jejuou, já recebeu, né, o poder de Deus para anunciar o evangelho. Quando for chamado os vermelhinhos à frente, vai orar com poder e autoridade. Então, é uma engrenagem que gira, onde o Espírito Santo de Deus está agindo com unidade no meio da igreja. Cada um no seu ministério, cada um no seu apostolado, mas com um só propósito, que é ganhar alma para o Senhor Jesus. A mesa de som, ela ganha alma para o Senhor Jesus. Aquele que tira o matinho lá do chão, ganha alma para o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de unidade, de praticar a unidade, a qual a igreja de Coríntios, que fala nessa lição aqui, estava com vaidade. Então a vaidade, né, ela mata. É igual a inveja. A inveja, o ciúme, são espíritos que têm levado muitos cristãos à morte espiritual. Né? Porque, eu tenho ciúme do meu irmão que tem um ministério, não tem, eu tenho vaidade porque eu sou o cara, né? Não vou passar a bola não, porque se eu não for, ninguém vai, se eu não fizer, não está bem feito. Não é assim, irmãos. Nós temos que ser humildes. Aleluia. Quando o apóstolo lhes disse, estas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente a mim mesmo, e a Apolo. Refere-se a figuras dos agricultores. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 a 9. Vamos estar lendo o nome de Jesus? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 a 9. Pode. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que dá o crescimento. Ora, o que planta é só um. Cada um é de Deus, são trabalhadores. Lavoura de Deus, Deus. Aleluia. Então, irmãos, tá dando para entender? Um planta, outro vai regar, mas é Deus que dá o crescimento. Esse versículo ele é bem específico, ele explica direitinho aqui que eu estou tentando expressar. Então, nós somos parte fundamental do crescimento da igreja, da edificação. Nós estamos aqui para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. Então, você é importante. Nós somos importantes para o crescimento um dos outros, praticando o espírito de humildade. Aleluia. Que defendem as características dos ministros do Senhor. Deseja que aprendessem pelas ilustrações e pelo exemplo que ele e o apóstolo deram e não ensoberbeceram. Depois, com uma série de perguntas, de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 8, o apóstolo quis mostrar-lhes que ser um ministro cristão é mais talentoso que o outro. É porque Deus o fez assim. Contudo, o que ele possui, seus talentos e dons, são concedidos pelo Senhor. Que motivo tem o ministro para se envaidecer? Tem um louvor que fala, né? Se Deus tirar a tomada, o crente não faz nada. Não é? Tem um louvor, eu não sei, né? Eu louvo tão bem quanto eu prego. Tem um louvor que fala, né? Se Deus tirar da tomada, o crente não prega, não ministra, não ora, não faz nada. Então é dessa maneira. Apesar de nós termos dons espirituais com excelência, né? Um dom de visão, um dom da pregação, um dom da palavra de sabedoria, palavra, né, de ciência, tudo vem de Deus. Muito sem soberbece, não é eu que faço, eu nada, eu Deus, né, que faz as coisas. Então, se o Espírito Santo de Deus não for conosco, nós não fazemos nada. Paulo dissera que havia recebido riquezas espirituais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 4 ao 9. Mas isso não lhe dava o direito de vangloriarem. Entretanto, achavam-se fartos
Viviam uma vida de conforto e tranquilidade, tinham-se por ricos, agiam como se já estivessem reinando, mas o reino ainda não havia chegado. Por isso o apóstolo expressa o desejo de que houvesse chegado o tempo para quem também reinar com eles. É fácil nos afeiçoarmos a um líder espiritual. Quando alguém nos ajuda, é natural sentirmos leais a tal pessoa. Mas Paulo adverte contra a atitude que nos orgulhamos de nossos líderes favoritos. Isso pode levar a causar divisão na igreja. Qualquer líder espiritual verdadeiro é um representante de Cristo e nada tem a oferecer que Deus não lhe tenha dado. Né? O exemplo que a gente deu. Às vezes nós temos nossos líderes espirituais preferidos, né? Mas tudo que esse líder espiritual que a gente tem por preferência, tudo que ele tem foi Deus que deu. Então, se ele tem também, você pode ter no nome de Jesus. Porque a gente não pode ter orgulho, né? É vaidade em nossos corações. Coríntios para hoje. Reflita em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Rapaz, tem uma pessoa lá em casa lá que ele acha que é o cara. Mas é Deus que faz na vida dele. Apesar que ele é abençoado mesmo. Tudo que ele põe a mão dá certo. Né? Aleluia. Falando do Rian. Esse acha. Item 2. Quem pode ler o item 2? A humildade dos apóstolos. Aleluia. Ele não está lamentando isso, mas dando a ideia de quantos servos Deus se empenha por amor ao Evangelho. Aqui Paulo, né, apesar de ser um apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do amor de Cristo para com os gentios, né, ele está dizendo, né, que o amor ao Evangelho, né, é um amor sobrenatural. Porque muitas das vezes, né, a recompensa vem do céu e não do homem, né? Você faz com amor, né, sem querer receber nada em troca, sem esperar nada em troca. Muitas das vezes isso acontece, você não recebe nada em troca do homem, mas de Deus, né? Você recebe, né, as condições necessárias para ter esse amor que vem do coração de Deus. Item 1, espetáculo ao mundo. Outro irmão puder estar lendo o nome de Jesus? Pode. Os apóstolos parados, criminosos condenados. Eles que eram obrigados a disputar diante de uma plateia, para serem objetos de zombaria. Depois, são comparados àqueles prisioneiros que eram jogados na arena para lutar contra gladiadores e feras, observados por homens e anjos. Aleluia. Você vê, né, irmãos, que ser cristão não é fácil. Ser cristão, né, não é esse mar de rosas que pregam por aí na teologia da prosperidade, né? A gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Você sofre, você passa luta, passa perseguição. Muitas vezes você é uma pessoa honesta, íntegra, temente ao Senhor, né? Sofre pedrada. E assim, Paulo fala que naquela época, assim como nessa também, eles eram um espetáculo para o mundo. Item 2, loucos. Na Júlia. Paulo aplica o objetivo aos ministros de Cristo, em contraposição a sábios, que os coríntios julgavam ser.
semelhante, eles se consideravam fortes e nobres, enquanto os ministros eram tidos como fracos e desprezíveis. Aleluia. Item 3. Sofredores. Mateus. Os apóstolos sofreram por amor a Cristo. Eles viviam como marginalizados. Enquanto os crentes de Corinto se comportavam como reis, os seus obreiros viviam como escravos. Aplicavam-se a eles a palavra de Jesus em Mateus 8:20, na segunda carta aos Coríntios. Paulo fez uma lista dos seus sofrimentos do ministério, 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 28. Aleluia. Lixo e escória. Irmã Vivi? As duas palavras retiradas Numa limpeza, os termos eram aplicados figuradamente e temidos criminosos, que frequentemente eram sacrificados nas cerimônias pagãs. Assim, Paulo chega ao clímax de denúncia do orgulho e do espírito faccioso dos coríntios. Aleluia. Então, Paulo estava querendo ensinar para eles o valor da humildade. Né? Porque ali a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, né? Muita profecia, né? Muita revelação, cura. Então, eles estavam um pouco perdendo a sua identidade espiritual com muito orgulho do poder que Deus estava derramando ali, esquecendo que quem dava, quem ministrava, era o Espírito Santo de Deus, um poder dado por Deus, né, a cada um deles. 1 Coríntios para hoje. Paulo ensina pelo exemplo ao mostrar a humildade, evidencia o orgulho dos coríntios, de maneira que podemos fazer o mesmo nos dias de hoje, frente ao orgulho do evangelho tão antropocêntrico que tem sido pregado. De que maneira podemos fazer o mesmo nos dias de hoje, frente ao orgulho do evangelho tão antropocêntrico que tem sido pregado hoje? Na sua opinião, o que nós podemos fazer, né, para ensinar a humildade no evangelho antropocêntrico que está sendo pregado no dia de hoje? Amém? Na sua opinião, como é que nós podemos ensinar esse povo a ter humildade? Fala aí, povo. Mais um se habilita aí a dar uma resposta? Uma cura interior. Amém. Tem uma frase que tem a palavra atitude da raiva. Amém. 3. As marcas de um pai espiritual. O apóstolo Paulo já descreveu de várias maneiras o ministro cristão. Aqui ele descreveu como um pai espiritual, tomando a si mesmo como exemplo. Um pai, ele é o espelho do seu filho, né? Porque assim ele ensina o seu filho nos caminhos onde deve andar. Um pai, ele é um herói para o seu filho, né? Assim ele faz tudo ali para o seu filho. Se o seu filho estiver doente, aonde ele estiver, ele vai, né? Se o filho está precisando de alguma coisa ali, prontamente o pai já vai se prostrar a comparecer, né? Um pai que verdadeiramente ama a sua família, né? Assim é um pai. E hoje a gente vê uma sociedade que está carente de tanto de pais espirituais quanto pais físicos, né? São raros, né? Aí na sociedade. Então é por isso que hoje em dia Paulo, né, está ensinando nós
temos uma paternidade espiritual. Hoje a sociedade, por estar muito corrompida, por estar, né, nas garras do pecado, as famílias, né, sendo devoradas e destruídas, né, pelo inimigo, né, a gente precisa estar em nós demonstrando essa paternidade espiritual com as almas que chegam daí para dentro. Né? Você vê muitas pessoas com carência de afetividade maternal, afetividade paternal, né? Então aí nós vamos, como a Érica falou, curados, nós vamos tratar com a paternidade espiritual essas pessoas, esses jovens, né, que teve essa falta dessa paternidade física, para que assim Deus gere um amor dentro dela, esse amor que ela não teve, né, vai gerar dentro dela esse amor, para que ela expresse esse amor que veio de Deus, que ela não teve do seu pai e da sua mamãe. Olha, você vê que mistério glorioso, que extraordinário. A cura dessa pessoa, através da nossa vida, Deus vai gerar nela um amor que ela não teve, para que assim ela possa também expressar esse amor. Uma vez esse amor gerado dentro dela, ela vai conseguir também ser um pai, uma mãe espiritual, mesmo tendo o amor de um pai e de uma mãe. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Né? Então esse é o motivo, né, da paternidade espiritual. É algo espiritual que é gerado em nós. Mesmo que nós não tivéssemos, Deus vai gerar em nós através da vida de outra pessoa, para que assim nós venhamos a ser pais e mães espirituais também. Item 1. De marcas de um pai espiritual. Ele admoesta. Alguém pode ler o nome de Jesus? Item 1. Com o propósito de advertir e reprovar. Isso pressupõe que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. A admoestação é feita para levar a uma mudança. Os pais espirituais têm a responsabilidade de admoestar com amor aqueles que são seus filhos espirituais, usando como ferramenta a palavra, com vistas a viverem de modo digno de Deus. Aleluia. Então, um pai espiritual, ele não passa a mão em cima do pecado do seu filho, mas antes vai dar uns puxão de orelha, mais advertência, isso tudo com amor, com carinho. Nós temos esse exemplo aqui na igreja, nosso pastoral, né, que puxa a nossa orelha. Amém? Eu sempre dou esse exemplo quando eu me lembro. Né? Uma vez eu fui trazer a palavra, fui ministrar. Aí eu cheguei no pastor Alves, né, cheio de dengo, né, pensando que ele ia passar a mão em mim. Né, e meu filho, vem cá, não é assim, rapaz. Eu cheguei lá, ali no gabinete, estava a irmã Márcia também para juntar, né, para ajudar aí, mais ainda. Aí eu cheguei lá, né, cheio de nhenhenhé. Falei, agora o pastor vai, né, e eu vou pregar. Chegou lá e falou, o negócio é o seguinte, neguinho, o problema é seu, você resolve, você se situa aí na face da terra, se posiciona, senão o negócio vai ficar feio pro seu lado. Eu não ia orar não, mas por misericórdia eu vou orar para tu, você não falar que eu não orei. Desse jeito assim mesmo. Eu falei, caraca. Aí eu tive que tomar posição, tomar jeito. Porque o medo faz você recuar. O medo faz você se encolher. O medo faz você se esconder. Porque você não sabe quem você é. Você se acovarda, essa é a palavra. Você não tem coragem. Aí ele falou para mim, quem você é? Você sabe quem você é? Malandro. Aí não tem outro jeito. Aí você corre para o joelho, corre para a Bíblia, corre para confessar o seu pecado, corre para fazer uma oração, corre para fazer o jejum. Está na sua mão, você tem que fazer. É incumbência sua, responsabilidade sua. Tem hora que a gente tem que, né, receber essas admoestações para que a gente venha a fazer a vontade do Senhor. Em casa eu pego. Né?
Então, nós precisamos de pais espirituais. Então, quando você receber uma correção do seu pai espiritual, ou até do seu pai, da sua mãe, né, de sangue, não endureça o seu coração, porque quando a própria palavra diz, né, a admoestação, quando um pai corrige, na hora parece até algo vergonhoso, algo, né, a pessoa morrer, né, parece até uma afronta, mas não é. É para o seu crescimento espiritual, para que você tenha uma vida, né, constante com Deus. Então, não endureça o seu coração, porque esse papai, essa mamãe espiritual te ama, quer te ver bem, né, e quer te ver fluir na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar agora fazendo nosso momento de café, nossa pausa. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé no nome de Jesus. Está tomando esse café maravilhoso que nossos irmãos prepararam para nós. Quem tocou o sininho vai orar. Vamos lá então, gente. Deus Santo, Poderoso e Altíssimo, Deus, queremos agradecer a Deus por mais um dia, Deus Santo. Que esse café possa nos alimentar e que podemos ser cheios de Ti, Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém.